Vamos começar com nós mesmos, enquanto as pessoas vão chegando. Amém? Como é que tá o áudio aí? Beleza? Não pode escutar tranquilo? Boa noite, Rebeca Passos. Seja bem-vinda à nossa live de adoração ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite por estarmos aqui na tua presença, por estarmos em adoração ao Senhor. Te damos glórias e honras. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, porque nós estamos aqui porque nós te adoramos e queremos aprender mais de ti, queremos desfrutar da tua presença cada vez mais. Estamos como corpo, unidos aqui em casa, através da internet, para juntos adorarmos ao Senhor. Que a tua graça venha sobre nós, a tua unção venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com essa canção, Se Eu Me Humilhar. Esse lugar, tu és real. Me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita e herança deste lugar. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração.
os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Que agradecemos, Jesus, porque nós temos presença. Temos herança por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te louvamos e te rendemos glória no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus que nós temos aqui. Adriana. Boa noite, Adriana. Carol. Boa noite, Carol. Aleluia. Glória a Deus. Alguém mais? Desce aí para ver se mais alguém. Rebeca não veio. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos para uma canção antiga agora. Ah, não, daqui a pouco. Vamos cantar essa aqui agora. Você me leva ao deserto do Ministério Zoe. O deserto pode ser um lugar de privação de coisas terrenas, mas nós estamos com Deus. É o lugar onde nós mais percebemos a manifestação da glória, do cuidado dele sobre as nossas vidas. A gente pode achar que não tem nada natural no deserto, mas quando nós estamos no deserto, nós aprendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que possa sair da boca de Deus. Homens que andaram com Deus no deserto nunca morreram de fome, nunca lhe faltou nada. Multidão que andou com Deus no deserto, as sandálias dos pés não se gastaram, a roupa não se gastou e nunca faltou maná. Pode parecer difícil, olhando para as circunstâncias, mas é lá que a gente vê, que a gente consegue enxergar o cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos. Eu afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra
dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, na glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho ai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva Ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, e põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o arco-íris é o sinal de que a tua fidelidade, ela se mantém, a tua palavra, ela se mantém, Deus. O teu cuidado para conosco, ele se mantém. Nós aqui falhamos, titubeamos, nós aqui oscilamos no nosso coração, mas o Senhor permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque é uma qualidade tua, é uma característica tua, Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Vai agora. Aleluia, uma canção antiga. Nós temos aqui Ingercargas. Ingercargas é o Fábio e Eduardo. Bem-vindos, querido. Bem-vindo, Eduardo. Deus louvado na sua vida. Jane, Deus te abençoe cada dia mais. Saudade de você também. Vamos adorar com uma canção antiga. Aleluia. Deus de promessas. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és Deus de aliança, Deus De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. sei que os teus olhos, Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. tu és fiel, Deus de alianças, Deus De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. aleluia, glória a Deus. Boa noite, Graça. Boa noite, Edilene. Aleluia. Vamos cantar uma adoração. Me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença Mais uma vez eu me aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, Santo, clamar pela glória, a glória de Deus. Queremos tua glória, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Oh Senhor Jesus, tua glória, a tua presença é melhor que todas as coisas. Não há prazer melhor nessa terra, Senhor,
não há prazer físico, não há prazer emocional que nos preencha mais do que o prazer espiritual. E o único prazer espiritual é desfrutar da tua presença, é te adorar em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Uma vez que nós contemplamos a tua face uma única vez, nós queremos mais. Não existe lugar nessa terra mais interessante do que a tua presença. Por isso que Davi falou que um dia os teus átrios valem mais em qualquer outro lugar do que 1000 em qualquer outro canto. A tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença, Senhor. Nós te adoramos. Sim, Deus. Oh, nós te desejamos mais que todas as coisas. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, porque tu és santo, santo, santo. Tua presença é maravilhosa, nos traz paz. Oh, aleluia, show, ramana, canta lá, show. Nós estamos em adoração, Senhor. Porque tu és santo. Porque tu és santo, Senhor. Oh, nós te adoramos. Senhor Jesus, maravilhoso. Contemplamos a tua face. O propósito da nossa existência, Senhor, é fechar os nossos olhos e do mais íntimo do nosso coração expressar ao Senhor a adoração. Não são palavras, são sentimentos, sentimentos de amor por esse Deus que nos amou antes de qualquer coisa. E nós também te amamos, Senhor. E nós também te amamos, Deus. Declaramos que tu és santo, 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 Deus poderoso. Cante comigo, santo, 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 Deus poderoso, Deus poderoso. Uma vez, santo, santo, diga a ele. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Uma vez eu não conheço. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga santo, santo, santo Deus. Santo, santo, Deus poderoso. Mais uma vez, santo,
Deus. Deus Te adoro, poderoso, Santo, Santo. Santo, Santo, Deus Maravilhoso. poderoso, Amado, amado, amado Deus. Deus, glorioso, majestoso, digno de toda honra, de toda glória, toda honra a ti, Senhor. Eu te adoro. Te adorar é a causa da nossa existência, é o propósito da nossa existência, te adorar. Entrar no mundo do Espírito, no mais íntimo do nosso coração, com toda a força do nosso ser, com cada célula do nosso corpo, e declarar ao Senhor, o Senhor que nos deu vida, o Senhor que é mais importante do que o alimento, o Senhor que é mais importante do que o ar que nós respiramos, o Senhor que é mais importante que todas as coisas materiais, porque a Tua palavra está além do material. Antes de todas as coisas, o Senhor sempre existiu e nós fomos criados para declarar o nosso amor, para declarar a nossa gratidão, declarar que nós Te adoramos em espírito e em verdade. Sim, amado da nossa alma, Tu és santo, 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 e o Teu sangue nos faz santo, o sangue da nova aliança que nós temos em Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por ela, pela salvação, pelo sangue de Jesus, pela redenção e pelo Teu amor. Sim, Senhor, nós Te agradecemos. Te rendemos glória e Te dizemos que Tu és santo, 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 Deus poderoso. Eu Te adoro, Senhor, eu Te adoro, Senhor, eu Te adoro, eu Te adoro, eu Te adoro, Espírito em verdade, maravilhoso Deus. Ai, adoração, traz a Tua presença ao nosso coração, traz a Tua presença ao nosso meio. Adoração traz a paz, a adoração traz o Senhor para mais perto de nós, ou nos leva para mais perto do Senhor. Eu não sei, só sei que nós sentimos a Tua graça, o Teu amor, o Espírito Santo em nós através da adoração. Sim, nós Te adoramos, nós Te louvamos. Sim, Deus, nós Te adoramos, Te damos glória. Nós Te adoramos, Te damos glória. Sentimos a Tua unção, quando a Tua presença vem, tudo muda. Quando a Tua presença se manifesta em nós, quando a Tua unção vem sobre nós, tudo muda, tudo se transforma, não há necessidade alguma, não há treva alguma, não há pecado algum, não há condenação alguma que permaneça diante da Tua presença. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti, e declaramos a Ti o nosso amor, e declaramos a Ti que o Senhor é Rei, reina sobre nós, reina sobre nós. Fala uma palavra aos nossos corações, porque é a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que muda quem nós somos, a Tua palavra que muda todas as coisas, a Tua palavra que nos dá a direção. Sobre a Tua palavra nós nos movemos, sobre a Tua palavra nós lançamos a nossa fé, sobre a Tua palavra nós somos edificados, sobre a Tua palavra nós vivemos, é na Tua palavra que nós confiamos. Por isso fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Bom demais adorar o Senhor. Bom demais. Pega água para mim, por favor. Ai, deu sede. Sede, água. Glória a Deus. Quem entrou aí? Lucilene Melo Martins, querida prima, pastora Lucilene, boa noite. Deus seja louvado na sua vida. Graça, Luciano, querido e amado, Deus te abençoe cada vez mais. Camila, mais uma vez está conosco. Glória a Deus. Paulo Franklin, boa noite, Paulo.
Deus louvado pela sua vida. Maria da Conceição Monteiro. Maria da Conceição Monteiro. Maria da Conceição, muito prazer ter você conosco. Conceição. Que ela da Shaddai, da Nova Vida? Ah, Conceição, aquela da Nova Vida, da Shaddai, lembrei. Prazer ter você conosco. Saudades, Deus louvado pela sua vida. Você não lembra, Rebeca, é de antes de você nascer. Velhas amizades. Ok. Alianças eternas. Água. Daqui a pouco nós vamos para o cafezinho. Amém? Glória a Deus. Amém, Luciano. Me dá minha Bíblia, por favor. Isso, é isso que estava faltando, cara. E os óculos. A Bíblia e os óculos. Olá, vamos interagir. Vamos dando boa noite aí. A todos, graça. Amém, aleluia, glórias a Deus. Aleluias, aleluias. Vamos aprender nessa noite. Deus falou algo comigo hoje, enquanto eu estava adorando a Ele, enquanto eu estava orando em línguas, enquanto eu estava meditando. Logo cedo. Aleluia. Mas antes de nós começarmos com a palavra, vamos orar por sua oferta. O momento da oferta também faz parte do culto. Com alegria. Fala, pastor, como eu vou ofertar? Com seu coração. Coloque o seu coração, coloque a sua oferta. E aí Deus vai lhe dar estratégia. De como você vai ofertar nesses dias ou depois que passar esses dias de quarentena. Para mim está sendo bom esses dias de quarentena, esse isolamento. Eu tenho mais tempo de ficar em casa, não tenho saído nos dias quando eu volto do trabalho. E aí eu tenho mais tempo de adorar o Senhor, de estar com Ele, de glorificar, de ler a palavra, de ler mais, de meditar, de buscar mais, de orar mais, de adorar mais, de tocar mais violão, de buscar mais a presença dEle. Amém? E de estar mais com a minha família. Estamos mais em casa, com as minhas filhas, com a minha esposa. Nós estamos saindo ainda, ele ainda vai trabalhar alguns dias. Eu também vou trabalhar nesses dias. Mas, de certa forma, nós temos mais tempo juntos. Nós gostamos de estar em casa, nós gostamos de estar juntos. Isso é muito bom. Mas logo nós vamos voltar a estar congregando também. E se você tem uma oferta no seu coração, você pode guardar. Quando nós voltarmos a congregar, você coloca no gasofilácio. Ou se você sentir no coração o desejo de ofertar para nós, nós temos uma conta da igreja que você pode também ofertar, se assim for do seu interesse. Deus tem suprido tudo, graças a Deus. O prédio está lá, está fechado, mas ele está tudo certinho. O aluguel está em dia. Deus supre. Deus supre. Mas quando nós voltarmos, nós vamos ter várias atividades, nós vamos investir mais ainda no reino, nós vamos fazer então os projetos que nós temos para frente. E Deus supre, seja agora ou seja mais para frente, Deus sempre supre. Eu quero dizer para você que o desejo de ofertar, a liberalidade tem que estar no nosso coração. Não é por valor, é por propósito. Então coloca o propósito no seu coração e eu vou orar por ele, vou abençoar em nome de Jesus. Eu estou colocando um propósito ali no meu coração. Segura assim, como se tivesse com dinheiro na mão. E Deus é poderoso para fazer esse dinheiro, essa semente, chegar na sua mão para que você possa ofertar no reino como oferta de gratidão, com alegria. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada intenção dos teus servos em ofertar. Cada intenção dos teus servos em ofertar ao Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada semente colocada. Porque a palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente, é o que semeia pão para alimento e fará abundar em nós toda a graça. Então, Pai, nós te louvamos por essa semente que o Senhor coloca em nossas mãos para ofertar no teu reino. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e que nós te agradecemos e abençoamos cada oferta que é depositada no teu reino, que é semente boa, para que nós venhamos colher infinitamente, a 30, a 60, a 100 por cada semente plantada,
para que através da tua prosperidade em nossas vidas, muitas glórias sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebeu? Recebi, em nome de Jesus. Hoje Deus falou comigo. Estava folheando alguns papéis antigos. E esses papéis eu achei aquela música antiga, Deus de aliança, Deus de promessa. Eu comecei a ler a letra dela. E Deus foi falando comigo sobre a aliança. Glória a Deus. Nossa equipe de suporte técnico está funcionando, água, café, tudo funcionando, a luz, a internet. Glórias a Deus. Amém? Servidos por um cafezinho? Obrigado, Rebeca. Obrigado, Rabi. Deus louvado na vida de vocês. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre alianças. Tá bem? Fique à vontade. Fique à vontade. A casa é sua. Com certeza. E nós vamos falar sobre alianças. Deus de alianças, sim. Com certeza. Deus de promessas, sim. Deus que não é homem para mentir. É só vir pra cá, Camila. Vem pra cá que eu te dou um cafezinho. O bolo a Rebeca faz. Pode vir. Cafezinho com bolo. Agora eu não vou poder comer o bolo porque nós vamos ministrar a palavra, mas mais tarde a gente vai. Agora é o cafezinho. Dá para ir dando uma bicota no café e falando. Quando nós falamos de aliança, a primeira menção que o Espírito Santo traz para mim é sobre a aliança que ele fez com Abraão. Não foi a primeira aliança. O que são alianças? Alianças são acordos. Acordo entre partes. Aliança é algo que surgiu em Deus. E toda aliança ela começa com uma palavra. Sempre. Toda aliança. Um dia Deus fez uma aliança quando ele fez Adão. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele fez aquela aliança com Adão e falou: olha, Adão, tudo aqui te pertence, você pode comer, você pode dar nome aos bichos. Agora, a aliança que eu tenho com você é se mantenha limpo. Não ceda ao desejo de desobedecer, de sair do caminho, de sair da minha palavra. E Adão, então, saiu da vontade de Deus, mas Deus permaneceu lá. E depois veio os homens, e Deus fez a aliança com Enoque, e andou Enoque com Deus, e já não era o que Deus tomou para si, e essa é a história de Enoque. Deus fez a aliança com Noé. Quando Noé foi fiel à palavra dele, ele disse: Noé, eu não vou mais destruir a terra. E Deus colocou no céu um arco. Permanece até hoje. Com poluição, sem poluição, nós vemos o arco-íris, que apesar de ter um nome de íris grego, mas ele é o arco da aliança de Deus, um sinal que Deus colocou sobre a terra de que não mais destruiria a terra por água. E aí Deus vai, durante todo o período da história, procurando uma coisa: homens, mulheres, pessoas que façam aliança com Ele. A aliança ela é feita por duas partes. Da parte de Deus e da nossa parte. Toda aliança é feita entre duas partes. A aliança tem a ver com comunhão. A aliança tem a ver com um elo que é feito entre os dois, com algo que é acordado, que é acertado. A aliança tem a ver com estar junto. A aliança tem a ver com fidelidade, porque toda aliança
ela sofre revés, ela sofre combates, ela passa por dificuldades. Toda aliança. Eu tenho uma aliança com essa mulher maravilhosa. 22 anos. Nós estamos aliançados. Fácil? Dificuldades? Vontade de desistir em algum momento? Vontade de não cumprir com a aliança? Lá atrás. Muitas dificuldades. Todas as alianças elas passam por revés, por dificuldades, por peso. E o que nos mantém firmes? O que nos mantém numa aliança? Fidelidade. Deus ele faz uma aliança conosco. Ele faz uma aliança conosco. E uma das características mais marcantes de Deus é a fidelidade naquilo que Ele diz para nós. Gênesis. Vamos começar em Gênesis. Gênesis 15. Vamos lendo alguns versículos alternados. Acompanha comigo. Gênesis 15, primeiro. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, a que ele chamava Abrão. E em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, o que me has de dar? Deus estava aqui chamando Abraão para uma aliança. Abraão, eu quero fazer aliança com você. E nessa aliança, Senhor, o que eu recebo? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o que vai receber a herança, é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Esse que não tem me dado semente. Esse que eu nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a Abrão e disse: Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que nascer de ti será o teu herdeiro. E disse: Olha as estrelas dos céus, que pode, se é que as podem contar. E disse: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E disse mais o Senhor: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E disse o Senhor, disse Abraão ao Senhor: Como saberei que eu hei de herdar? Então disse o Senhor: Toma um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E Abraão trouxe esse e partiu ao meio, por cada parte, em frente uma à outra. Mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pôs-se o sol, e um sono profundo caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse o Senhor a Abraão: Saibas de certo que será peregrina a tua semente, essa terra que não é sua. Servi-lo-ás e afligirão por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirá, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice. Essa geração tornará para cá. E assim vai. Versículo 17. Sucedeu que pôs o sol, houve uma escuridão,
de fogo e fumaça, e uma tocha de fogo se passou por meio daquelas metades. E no mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tendará essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. E o Queneu, o Quezeu, e o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaim, o Amorreu, o Cananeu e tudo mais. Será tua herança. Vendo assim, fica meio complicado se a gente fosse atentar aos detalhes, às palavras, aos significados específicos de cada coisa. Mas eu quero me atentar, eu li esse texto todo, eu quero me atentar a alguns detalhes para você. Toda aliança, ela sempre tira parte de um, parte de outro para fazer uma coisa nova. Um homem, pai e mãe, iniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deixou de lá, deixou de cá, fez algo novo. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, anda comigo e ser perfeito. Farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, te abençoarei. E Abraão aceitou esse acordo com Deus. Primeira coisa, numa aliança. Uma aliança sempre tem as partes que cada um traz para fazer um novo. Segundo, toda aliança na Bíblia, ela sempre tem sangue envolvido. Quando Deus renovou uma aliança dele com Adão, ele matou um carneiro, e então ali ele fez uma nova aliança, ele falou assim: do suor do teu rosto trabalharás. E ele instituiu então a palavra para a mulher, a palavra para o homem, saiu e falou assim: vai, e vocês vão sempre ter que oferecer algo para que haja uma aliança entre nós. Nesse dia aqui, Abraão pegou esses animais, partiu, derramou sangue e colocou lá. A forma dele fazer essa aliança com Deus. E Deus manteve a promessa. Deus sempre fez aliança com homens. Uma vez Deus falou para mim assim: homens fazem alianças com homens. Você vai fazer um acordo com alguém, você firma ali um acordo. Homens fazem alianças com mulheres de casamento, amigos fazem alianças entre eles, acordos, sociedades, coisas em comum, acordo que as pessoas vão fazendo. E da mesma forma, Deus ele quer estabelecer aliança conosco. Constantemente. Quando eu fecho meus olhos e entro em adoração a Deus, quando eu fecho os meus olhos e eu sinto a presença dEle, quando eu fecho os meus olhos, eu sei que Ele está presente, eu creio. Quando eu vejo uma dificuldade, eu sei da palavra dEle que diz eu confio nela, em que eu me seguro? Em que eu me sustento? Eu me sustento no fato de que um dia Ele me chamou para uma aliança. Um dia Deus me chamou para um acerto. Deus me chamou, assim como chamou Abraão, e falou assim: deixa tudo. Larga as coisas, sai da tua terra, da tua parentela, larga as coisas e anda comigo. Entrega o teu corpo. E eu perguntei a Deus: o que é que faço, Senhor, para que haja essa aliança entre nós? E assim como Abraão disse assim: o que é que eu vou ganhar nisso? Deus falou para mim assim: eu te dou a minha herança. Eu te dou o meu nome. Eu te dou o céu.
Eu te dou a minha paternidade. Eu te chamo de filho, eu te adoto. Só que é uma aliança em que eu tenho que deixar algo. Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Ele teve que deixar tudo para ir atrás daquilo que o Senhor colocou no coração dele. A Canaã. Mas não a Canaã simplesmente. Nós vamos ter que reiniciar. Reconectar. Instagram acabou o tempo. Vai, Rebeca. Compartilhar isto. Já liguei de novo. Aleluia. Aleluia, estamos de volta. Amém? Vamos continuar. Eu estou começando, eu estou querendo que você entenda essas coisas, estou querendo chegar num ponto. Estou querendo chegar num ponto que mais tarde você vai entender, eu quero que você preste atenção. Aquilo que o Espírito Santo tem me falado em relação à aliança que nós temos com Deus, a proposta, aquilo que Ele fez com a gente, a proposta que Deus fez conosco, de aliança, de como tantas coisas estão envolvidas nisso, de como nós saímos ganhando nessa sociedade, de como nós saímos ganhando tudo, e que aquilo que nós entendemos como perda, aquilo que nós entendemos como deixar para trás, na verdade, nós não perdemos. Nós percebemos que não tinham tanto valor. Tem um versículo que Jesus fala assim: aquele que não amar menos pai, mãe, filhos, do que a mim, não é digno de mim. E os discípulos na época acharam pesado esse discurso. Porque eles não conheciam ainda aquilo que eles tinham em Jesus. Ele falou assim: aquele que não amar menos pai, mãe, aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Assim como ele foi para Abraão: deixa a sua casa, a sua parentela, a sua herança, deixe as coisas para trás e ande comigo e seja perfeito. E aí eu vou te abençoar. Só que Abraão não perdeu tudo. Muito pelo contrário, ele teve muito mais. Esse entendimento de desligar das coisas, de entregar para poder ter, é um entendimento que a gente só tem no Evangelho. E como a gente deixa para trás coisas que a gente gosta, a gente abandona essas coisas para Deus, pelo amor a Ele, pela aliança que nós fazemos com Ele, e depois Ele nos dá essas coisas de volta de uma maneira muito maior, muito mais completa, muito mais prazerosa, mas no entanto o prazer dele sempre vai ser maior nessas vidas. Porque é difícil entender, racionalizando. Você perde para ganhar. Você morre para viver. É assim que é o Evangelho. E Abraão, ele entendeu isso. Uma das coisas que eu acho interessante de Abraão é que a terra nunca foi dele. Deus fez uma aliança com Abraão, mas ele nunca foi dono de nenhum pedaço daquela terra. Até o lugar onde ele enterrou Sara, está aqui nessa passagem, gente, você pode ler depois com calma. Ele pagou.
Quando ele lutou com os reis, mais à frente, os reis quiseram dar para ele despojos, riquezas, daquilo que ele conseguiu. Ele falou, não, fique tudo com vocês, para que nenhum de vocês diga eu enriqueci Abraão. E quanto mais Abraão se desligava das coisas, mais Deus abençoava ele. Quando Abraão e Ló estavam lá, que eles tiveram que se separar, Ló olhou para as campinas de mana e tudo verde, e disse assim, eu fico por esse lado. Abraão olhou para o outro lado, que era o deserto. Abraão falou assim, você vai para um lado, eu vou para o outro. E o lado que Ló foi, que era verde, que tinha muita fartura, foi o lado do Sodoma e Gomorra. Depois foi a destruição. E Abraão peregrinou pelo deserto, mas foi abençoado em tudo. Enriquecido, reconhecido por reis. Como? Como o homem anda pelos lugares de abundância, de riqueza, de terras férteis, no natural, e morre, empobrece. E o outro anda em lugares secos, em lugares áridos, e enriquece. Mas não era a riqueza que interessava a Abraão, porque Abraão ele não estava interessado nessa pátria, nessa terra. Ainda que exista uma aliança que ainda está até hoje, lá do povo de Israel, em relação a essa terra, pela palavra que foi dada, mas aquilo que Abraão viu, em cada momento que ele estava com Deus, em cada momento que ele adorava a Deus, foi muito maior. Vamos para Hebreus 8. E aí nós vamos começar a entender a aliança que nós temos com Deus. Então tem alguns elementos que eu quis ler com você lá atrás, que estão aqui em Hebreus. O livro de Hebreus todo fala sobre essa aliança que nós temos com Deus, e foi difícil para mim separar algumas partes. Então eu me ative aqui ao 8, ao 8º, quando fala dessa aliança, desse concerto que nós temos com Ele. Desde Abraão, Deus de Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Deus de Isaac, Deus fez uma aliança com Isaac. Deus de Jacó, Deus fez uma aliança com Jacó, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então cada vez Deus está procurando um homem para fazer alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão morreu. Deus fez uma aliança com Isaac, Isaac morreu. Deus fez uma aliança com Jacó, Jacó morreu. Deus fez uma aliança com José, José morreu. Deus fez uma aliança com Moisés, Moisés guiou o povo. Deus podia ter acabado com tudo no deserto, mas por causa de Moisés, Deus não, siga com a minha aliança. E aí vem Josué, e aí vem os juízes, e aí vem os reis, uns que andaram com Deus, outros que não andaram. E aí vem a instituição lá em Moisés, do sacerdócio, da aliança que o povo fez, e tem o tabernáculo, e tem os sacrifícios, e veio Salomão, então ele fez o templo. E foi então feita uma nova aliança de Salomão com Deus. E Salomão saiu da presença de Deus, e aí nós vamos vindo em situações que vai e vem, e vai e vem, e vai e vem, porque o homem ele é assim. Mas Deus, ele se manteve retilíneo na palavra dele durante todo o processo. Ele é imutável, porque ele não pode ser infiel a ele mesmo. A palavra dele é a verdade, ela é dita nos céus. E essa palavra ela se manteve até quando houve uma nova aliança. E essa nova aliança, essa aí foi a mais perfeita de todos. Da aliança que nós temos com Ele. E da nossa parte nós só entramos com uma coisa. O nosso corpo. Completo. Corpo, alma e espírito. Nós nos entregamos para Ele. Nós nos damos. E daí Ele faz tudo. E entender que Ele faz tudo está ao sentido de descansar nele e que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Ora, versículo Hebreus 8. Hebreus 8. Abriu sua Bíblia aí? Marca aí. Vai marcando assim como ela está marcando. Mostra aí a mão. Marcado. Vira a Bíblia. Marcadinho. Uma dica. Giz de cera. Fica ótimo. Meu risco de caneta. Não fica muito bom não, mas giz de cera fica mais bonito.
Hebreus 8. Presta atenção nisso. Alexandre, meu amigo Alexandre. Deus abençoe a sua vida. Vamos aprender? Livro de Hebreus, perto do fim. Capítulo 8. Diz assim. Ora, a suma do que temos dito, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono de majestade. Jesus hoje é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o sacerdote principal. Era aquele que era responsável por entrar além do véu e oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifícios, matar os animais, derramamento de sangue, para a remissão dos pecados. Para quê? Para a manutenção da aliança. Por que a manutenção? Porque da parte de Deus precisava mudar alguma coisa? Não. Da parte de Deus ele sempre se manteve estável, mas os homens, nós que erra, e nós que peca, e nós que oscila entre vários pensamentos, que duvida, que anda em incredulidade, que cai, que peca, que não. Mas Deus ele se mantém. Por isso Deus estabeleceu desde o Velho Testamento situações de conserto de aliança. O que é conserto de aliança? Deus está aqui imutável. A gente sai, aí Deus promove o conserto. E a gente cai, e Deus promove o conserto. E o homem cai. E aí todo ano eles iam fazer sacrifícios de animais, todos os anos, para quê? Para que a aliança fosse mantida. Para o bem de quem? De Deus? Não. Para o bem daquele povo, com o qual Deus tinha feito uma aliança, desde Abraão. Mas aí, agora, nós não temos mais um sumo sacerdote aqui na terra. O sumo sacerdote lá no céu. O resumo que nós temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ou seja, à direita de Deus Pai está sentado Jesus, o sumo sacerdote. Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, do qual o Senhor fundou e não o homem. Esse tabernáculo agora é o próprio trono de Deus, onde Jesus, o sumo sacerdote, ele não mais traz o sacrifício do povo. Não. Jesus não leva o seu sacrifício para Deus. Jesus não leva a sua oferta para Deus. Jesus não leva os seus pedidos para Deus. Não. Não. Jesus ele leva você até Deus. Ele não é aquele que pega e dá para Deus. Ele é o caminho para você caminhar nele e chegar até o trono da graça. E diz: acesso a Deus. Você pode ter querer acesso a qualquer pessoa famosa ou rica nessa terra. Quando eu entro em adoração, quando eu fecho os meus olhos, do meu coração vem uma adoração para Deus, eu estou tendo acesso à presença de Deus Todo-Poderoso. Isso não é pouca coisa, mas é por fé. Primeiro você crê, depois você chega lá. Ministro do santuário, verdadeiro tabernáculo ao qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote, e aqui ele está falando do sumo sacerdote da lei, é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Então ele chegava e oferecia pelo povo e dele. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que foi dito: olha, faça tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Aqui ele está comparando aquilo que aconteceu no Velho Testamento, na Velha Aliança, que elas servem de sombra, de espelho, para nós usarmos como metáfora, como comparação para aquilo que é, então, essa nova aliança que nós temos com Deus.
Versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, acima, que é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Ele está dizendo que a nova aliança que nós temos, elas são melhores do que aquelas anteriores. Elas são melhores as promessas, elas são melhores as garantias que nós temos nesse novo acordo, nesse novo contrato, nessa nova aliança que foi feita. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Então, dizendo, se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade da segunda aliança. Mas a primeira aliança, ela foi imperfeita. Ela apresentou falhas durante muito tempo. Até que chegasse alguém perfeito para então cumprir a velha aliança e estabelecer uma nova. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias do Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, não da mesma maneira, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, e para eles não atentei, diz o Senhor. Ou seja, eles não permaneceram na aliança. A aliança velha ela se tornou falha. Por quê? Porque se lá atrás ela tinha um sentido no coração, depois de um tempo, depois de anos, com o passar dos anos, os homens aprenderam a fazer o ritual do sacrifício e aquilo ficou meramente ritualista, não tinha mais sentido para eles. Lógico, isso tem a ver com o processo de evolução da humanidade, de entendimento das coisas. Se antigamente era necessário que as pessoas entendessem que tinha que matar um carneiro para que a remissão dos seus pecados se cumprisse, para estabelecer essa aliança, à medida que o tempo foi passando, eles foram fazendo isso rotineiramente, mas no coração deles perdeu o sentido. Tanto é que Isaías fala assim, esse povo se aproxima de mim, com seus lábios me louvam, mas em vão me adoram, porque o seu ensinamento para comigo consiste em ensinamentos de homem que maquinalmente aprenderam, virou rotina, virou ritual. Rituais religiosos não conduzem à presença de Deus. Não levam à presença de Deus. Rituais religiosos, eles são repetitivos, eles são rotineiros, eles são fáceis depois de um tempo, só que eles são limitados ao natural. Porque se eles não vierem carregados de um sentimento de quem Deus é, de uma proximidade, e o ritual ele cria vários empecilhos. Você entende que no ritual você cria uma autojustificação. Se eu fiz o ritual, então Deus me ouviu. Deus quer mais do que o ritual. Deus quer uma entrega de coração. Deus quer uma entrega verdadeira, completa. E ele disse assim, olha, para essa entrega verdadeira, Jesus ele estabeleceu uma condição em que ritual nenhum vai ser possível de expressar daquilo que está no seu coração para o meu coração. Porque quando eu expressar do meu coração, Deus dizendo para o seu coração, ritual nenhum vai poder conter isso. Por isso que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa é a hora. Por isso que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse foi o ensinamento da velha aliança. Deus não queria estabelecer rituais. Ele queria estabelecer comunhão. Adoração nossa para com Ele. Daquele povo para com Ele. Alguns homens entenderam isso e alguns levavam o povo à adoração. Muitos não. Versículo 10. Você está acompanhando? Você está entendendo onde eu quero chegar? Essa nossa aliança com Deus, ela traz uma condição diferente. Ela traz uma condição de liberdade, de acesso a Deus. Esse acordo que Ele fez conosco foi para nos livrar da morte, nos livrar do pecado, nos livrar da maldição eterna, nos livrar dos sofrimentos, nos livrar da enfermidade, nos livrar da pobreza, nos livrar de todas as coisas. Ele providenciou todas as coisas e nós também temos um acordo nessa aliança. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Versículo 10. Porque esse concerto, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel do Senhor, porei as minhas leis no seu coração,
No seu entendimento e em seu coração as escrevereis. E eu lhe sereis por Deus, e ele me serão por filho, por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Tudo que Deus sempre quis, tudo que Deus sempre quer, é se fazer conhecido. Porque uma vez que nós conhecemos Ele, uma vez que nós conhecemos quem Deus é, uma vez que nós entramos na presença dEle, uma vez que nós conseguimos enxergar a graça desse Deus maravilhoso, todas as aflições, todas as dificuldades que possam aparecer na vida, elas ficam nulas. Elas ficam pequenas. Toda impossibilidade que houver, ela é destruída. Por quê? Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós enxergamos Ele. Quando nós damos o primeiro passo por fé, nós enxergamos Ele. Quando nós enxergamos Ele, nós começamos a entender a vida espiritual. Nós começamos a desenvolver a fé em nós. E quando nós começamos a desenvolver a fé em nós, tudo é possível ao que crer. Amém. Não existe fé sem presença de Deus. Porque aí é fé em rituais. É fé por justificativa própria. Não existe fé se não for em buscar a presença de Deus. Porque é através da presença dele que ele fala a palavra ao nosso coração, e a palavra dele que é falar ao nosso coração gera mais fé, e essa fé gera vida, e essa vida que sai de nós transforma as circunstâncias. Mas o princípio é buscar a Deus. E se buscar a Deus, nós já temos uma aliança estabelecida com Ele. Versículo 13. E ele falou... Não, versículo 12, desculpe. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, e perto está de acabar. Deixa eu explicar algo aqui sobre velha e nova aliança. A velha aliança ela foi acontecendo até o dia em que o segundo Adão chegou na terra, perfeito. Assim como foi o primeiro Adão. No entanto, esse segundo Adão ele não pecou. Só que para se estabelecer uma aliança, é necessário que haja uma perca. É necessário que haja entrega. Tem que entrar com... Lembra que eu falei? As pessoas têm que dar algo. E nessa nova aliança, Jesus, homem, assumindo a forma de servo, ele se deu. Ele disse assim, o meu acordo nessa aliança é eu me dar. E ele se deu. Ele se ofereceu como sacrifício. Perfeito, limpo. E aí, como ele foi perfeito no que dizia respeito à velha aliança, então a velha aliança se cumpriu. O testamento se cumpriu. Acabou. Para se estabelecer uma aliança, tem que haver derramamento do seu corpo. O sangue foi derramado. O cordeiro foi imolado. Como ovelha, ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Qual foi a frase de um dos ladrões? Tu não é filho de Deus, então desce daqui. Poderia? Foi o que ele disse lá nos momentos. Ele falou assim, se eu quisesse eu poderia pedir miríades de anjos ao meu favor. Eu poderia, mas eu não quero. Quando Jesus falou assim, eu poderia pedir que os anjos venham e façam e me defendam. Eu tenho o direito de fazer isso e eu creio nisso. Eu não vou fazer por um motivo. Sabe por quê? Porque ele se lembrou de mim e de você. Ele disse assim, eu poderia me livrar, eu poderia passar. Ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Se a sua vontade é que eu morra, para
para que muitos sejam salvos, então eu vou morrer. E ele morreu naquela cruz. E ele estabeleceu da parte dele e da parte de Deus uma aliança. Da mesma forma como aconteceu com Abraão lá atrás. Deus desceu e falou assim, nós vamos matar um animal. Eu vou passar por aqui. Lembra que quando eu li o texto lá teve trevas? E Abraão caiu num sono. E houve terror noturno, escuridão. Quando Jesus morreu aconteceu a mesma coisa. Às 3 horas da tarde escureceu, a terra tremeu. E ele morreu. E a aliança foi feita. Da parte dele foi cumprida. E aí ele joga para nós assim, e fala assim, da sua parte agora. E a gente olha o sacrifício de Jesus tão grande, a gente fala assim, nossa, é muita coisa, eu não tenho como lidar com isso. Eu não tenho como entrar nessa aliança, eu não tenho como fazer parte disso. Ele falou, eu fiz essa aliança exatamente para isso. Para que você não tenha esforço nenhum. Tudo que você precisa fazer é se entregar. O que é se entregar? Oferecer todo o seu coração ao Senhor. Quando nós falamos de coração, a palavra coração na Bíblia, alguns traduzem como espírito. Eu não entendo assim, eu entendo o coração como vontade. Dentro de nós tem uma vontade que é nossa, e dentro dessa vontade tem um livre-arbítrio, ou seja, a escolha. Para eu fazer a escolha, eu tenho que ter a vontade de escolher. Para onde eu direciono a minha vontade? Para onde eu direciono a minha vontade é para onde eu estou direcionando o meu coração. E eu faço isso. E quando no meu coração, na minha vontade, no mais íntimo, eu escolho ao Senhor, eu deixo para trás as coisas, eu deixo para trás os meus prazeres, eu deixo para trás o mundo, eu jogo tudo de lado e falo assim, eu te entrego, meu Senhor, te entrego o meu corpo, te entrego a minha alma, te entrego o meu espírito. Quando eu aceito o sacrifício da cruz, quando eu morri através do batismo, sepultados, pois, com ele no batismo, e depois eu ressurgi, porque assim como Jesus morreu, eu morri, e assim também eu sou ressuscitado com ele. E aí o que acontece? Depois daquele dia, nesse momento, eu faço uma aliança com ele. Da parte dele já foi feita, ele falou, está consumado, a minha aliança está pronta. E aí quando nós entregamos para ele nosso corpo, fazemos essa aliança com ele, a partir desse momento, nós precisamos colocar o nosso coração nele. Mas assim como o povo de Israel que ia para longe de Deus, quebrava a cara, vinha perto de Deus, era abençoado, ia para longe de Deus, quebrava a cara, e assim foram durante muitos anos. Deus falou para assim, cansei desse negócio de ir e vir. Vou estabelecer uma nova aliança, vou fazer um novo concerto. Vamos acabar, caducou essa velha aliança, vou fazer uma nova, em que você não vai precisar mais ir e vir. Eu vou dar para você uma condição de um perdão constante, de uma condição de acesso. Eu não quero mais rituais, eu não quero mais dificuldades, eu não quero mais empecilhos, eu quero uma linha direta, porque aí eu vou falar com o seu coração, você vai falar com o meu coração, e nós vamos ter comunhão, e nós vamos andar hoje juntos do mesmo jeito que eu andei com Adão antes dele pecar. Aleluia. A condição que existe nossa com Deus hoje, nessa nova aliança, é que nós podemos ter comunhão com Ele da mesma forma que Adão, ao cair da tarde, vinha o Senhor ter comunhão com Adão e caminhavam pelo jardim, pelo paraíso. Adão estava descansado. Ele saiu do descanso. Só que agora, através da nova aliança, Deus coloca ele de novo no descanso. Aí você fala assim, mas pastor, a vida é tão difícil, é tanta coisa, é tanta dificuldade, como é que a gente descansa nesse mundo, meu Deus? Descanso não tem a ver com fatores externos, não tem a ver com circunstâncias. Descanso é uma condição de fé. Descanso é uma condição aqui. Descanso é uma condição que Abraão andou nela mesmo andando no deserto. Por quê? Porque ele sabia da promessa de Deus sobre a vida dele. Ele sabia da aliança de Deus sobre a vida dele. E essa nova aliança que nós temos em Jesus, ela é tão forte, ela é tão forte, ela é tão maior que a outra aliança,
Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa aliança que nós temos nele é uma aliança que vai além da morte, porque ele venceu a morte. Então, por que nós nos preocupamos muitas vezes com coisas materiais? Nos preocupamos com ter coisas, nos preocupamos com circunstâncias da vida. Mas, pastor, não é para se preocupar com isso, não é para poder labutar, não é para poder correr atrás, não é para ter... A gente não tem que batalhar. Não, queridos, não tem. Então, como é que funciona? Funciona assim. Nós vivemos a vida? Sim. Primeiro nós entregamos o nosso coração para Ele. Não, vou voltar um pouco antes. Primeiro nós estamos na vida natural, vivendo na dificuldade, pensando como vai ser a vida, o que eu vou fazer, daquela coisa, como é que é o ditado, não sei se caso se compra uma bicicleta, na dúvida, o que é que eu faço da minha vida? E aí está assim todo mundo, pecando, caindo, ou então nos prazeres do mundo, no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí vai, um dia morre, acabou, vira pó. Sem eira nem beira. Assim vive a maioria. Só desfrutando dos prazeres da vida e tudo mais. Aí Deus chega com uma proposta. Eu quero fazer uma aliança com você. Quando nós aceitamos essa aliança, e nessa aliança quer dizer que é uma entrega, como eu falei, nós entregamos para Ele nosso corpo, nossa vontade, nosso espírito. Nós passamos pela cruz através do batismo. A partir daquele momento, a vida ficou para trás. O mundo já era. No nosso coração, nós somos dele. Entregamos a nossa vida para Ele. A partir daí, nós continuamos vivendo nessa terra. Fazendo coisas. Só que existe um novo propósito dentro do nosso coração. Primeiro propósito. Nós somos adoradores. Buscamos dia após dia a presença dele. Amém. Segundo propósito, nós somos filhos. Como filhos, ele tem um reino. E nesse reino nós temos coisas para fazer, para que o nome dele seja engrandecido. E dentro desse reino ele fala assim, filho, segue as minhas ordens. E nós vamos trabalhar nesse reino. E quando eu falo trabalhar no reino, eu estou falando de ser pastor, pastores. Eu estou falando de fazer, de andar como filhos de Deus. De levar os outros a conhecer eles. Então, primeiro nós temos essa comunhão com Deus, depois nós vamos falar para os outros quem é o nosso Pai. E aí, nesse falar para os outros que é nosso Pai, nós vamos caminhando sobre a terra. E nós vamos trabalhando, nós vamos estudando, nós vamos casando, nós vamos tendo filhos, nós vamos vivendo. Só que dentro do nosso coração é uma condição diferente. Por quê? Primeiro, nessa condição do nosso coração, nós sabemos que nós temos um Pai. Nós sabemos que nós temos uma aliança com Ele. Nós sabemos que o nosso lugar no céu está garantido. E aí, quando nós buscamos a vontade do Pai, o reino de Deus, em primeiro lugar, como é que diz lá o versículo? Buscar em primeiro lugar O reino de Deus. e A sua justiça. todas as outras coisas. As coisas não serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? As coisas da terra. Riqueza, carro, casa, essas coisas. Que são boas, prazeres do dia a dia. Só que tem uma condição, nós andamos descansados. Por que nós andamos descansados? Primeiro, quando vem uma dificuldade, quando essas coisas não existem, não quer dizer que Deus não esteja lá. Quer dizer que Ele está nos levando por um caminho. Quando nós escutamos, lembra que eu falei de escutar a voz dele, ter comunhão com Ele. Ele nos leva por um caminho, nos leva por um deserto, para quê? Para mostrar que Ele cuida. Como fez com Abraão. A música que nós cantamos. Ele nos leva ao deserto para mostrar quem Ele é. Porque nós precisamos a cada dia conhecer quem Ele é. Então, muitas vezes, nós estamos na abundância e estamos bem. Aí, quando vem o deserto, nós trememos. Nós ficamos angustiados. Por quê? Porque se o Pai é o mesmo, tanto na abundância como na necessidade. Só que na necessidade, Ele vai suprir.
Porque está escrito que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Mas o princípio é nós estarmos o tempo todo ligados no nosso coração que nós temos uma aliança com Ele. Precisamos estar lembrando. Deus a Abraão lembrou várias vezes. Aquela foi a aliança que Deus fez com Abraão, depois Deus fez outra. E Abraão, onde ele chegava, ele sempre levantava um altar de adoração. E um dia Abraão ficou impactado com as bênçãos de Deus. E Deus falou assim, Abraão, vamos ter que renovar a nossa aliança. Como, Deus? Me dá teu Isaac. E lá foi Abraão oferecer o Isaac ao Senhor. E Abraão entendeu que Isaac era filho da promessa, que Deus tinha dado a promessa para ele, e que Deus era poderoso para cumprir, mesmo que Isaac tivesse morto. Abraão foi o primeiro a acreditar que Deus ressuscita os mortos. Porque Abraão sabia que Isaac era a sua descendência. Abraão sabia que se daquele corpo morto, velho, nasceu Isaac, Deus podia fazer quantos Isaques ele quisesse. Abraão creu nisso. Abraão creu no impossível. E Abraão andou por essa terra enxergando, sabe o quê? Aquilo que ele tem e que nós temos hoje. A Jerusalém celestial. Aleluia. A Canaã celestial. O reino de Deus em nós. A graça, as misericórdias, a vida de Deus, a plenitude do Espírito. E a plenitude do Espírito é algo assim que é o de mais importante nessa aliança. Porque se Jesus está lá sentado à destra do Pai, Ele não quer pegar o seu pedido, seus sacrifícios e entregar para Deus. Ele quer que você vá até Deus e apresente. E para isso, se você achar difícil fazer isso, ele falou assim, então vou fazer o seguinte, vou mandar o Espírito Santo para dentro de você, nesse nosso pacto, nessa nossa aliança, nesse nosso acordo, vou mandar o Espírito Santo para dentro de você, porque se você for errar o caminho, ele está aí para te guiar, ele está para te ajudar, ele está para te consolar, ele está para te fazer não errar o caminho. E se você errar, ele está para te trazer de volta. Porque Deus ele permanece estável, Jesus permanece estável, a palavra permanece estável, a verdade permanece verdadeira. Todas as coisas de Deus elas são eternas e imutáveis. E o Espírito Santo que está dentro de nós está o tempo todo nos chamando para perto dele, nos chamando para adoração, nos chamando para comunhão, nos mostrando que o caminho está aberto, que o acesso está para nós e que Deus quer a cada dia se fazer presente em nossas vidas e Ele quer a cada dia renovar em nós, que somos incrédulos, que somos falhos, renovar em nós a aliança dele, dizendo, sabe o quê? Eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, creia que eu sou fiel. Eu vou cumprir a minha promessa, eu cumpro a minha palavra, eu cumpro a minha parte do acordo, eu cumpro. Ele diz para você, eu cumpro, somente creia. Não precisa mais nada, só precisa crer. A nossa parte é só essa, é só pegar a palavra e crer nela. Quando eu fecho os meus olhos e busco a Deus, eu estou crendo que Jesus morreu naquela cruz, que o sangue dele derramou sobre mim e que eu tenho acesso ao Pai. E aí eu adoro Ele, Espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura. Eu creio que eu tenho esse acesso. E o diabo vem na minha cabeça e coloca o pecado, mas você pecou. E aí automaticamente o Espírito Santo aqui dentro mostra que o sangue de Jesus me lavou. E aí nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. Está em Romanos 8. Dessa nova aliança, desse novo pacto que eu tenho com Ele, todas as coisas que Ele conquistou estão disponíveis para mim. E como é que eu vou acessar elas? Através da fé somente. E como é que eu vou crer então? Eu preciso colocar o meu coração diligentemente para buscar a presença dEle. Preciso aplicar a minha vontade a buscar Ele. Como? Como se começa a fazer isso? Mas vós, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O segredo é o secreto com Deus. O segredo é buscar a presença dEle.
Ele falou assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda, cada palavra de Deus é para reafirmar a fidelidade dele na aliança que ele fez conosco. Cada palavra que está escrita aqui é para reafirmar, para confirmar, para cada vez mais fundamentar que ele é fiel, que ele não muda, que a promessa dele foi estabelecida. E de que ainda que a gente peque, o sangue de Jesus nos purifica, de que nós temos o Espírito Santo, de que nós temos a vida eterna, de que ainda que nós venhamos a morrer, ele nos dá vida. De que ele levou na cruz as nossas dores e enfermidades. De que ele se fez rico para que se fez pobre para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Ele foi rico e se fez pobre para que eu, sendo pobre, ficasse rico no lugar dele. Mas as riquezas materiais, não. Porque se uma vez essas riquezas dominarem o meu coração, se os prazeres das riquezas crescerem no meu coração mais do que o prazer pela presença de Deus, então eu já errei o caminho. Mas mesmo que eu erre o caminho, ele pode me trazer de volta. Por quê? Porque esse perdão que eu recebi, que você recebeu, que está disponível para quem quiser, esse pacto, essa aliança, esse acordo, ele é eterno. Ele é eterno. Não é perpétuo. O que é perpétuo? A aliança que Deus fez com Abraão, que diz respeito à terra, foi perpétua. Perpétua é uma coisa que vai até o dia que eu morrer. A minha aliança com a pastora Glenda é uma aliança perpétua. O que é perpétua? É uma aliança que vai até o dia que nós deixarmos essa terra. Até que a morte os separe. Ou o arrebatamento. Mas e no céu? Não. No céu não. A Bíblia diz que deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Carne é aqui. E no céu? No céu não se casa nem dão em casamento. No céu não tem espírito homem e mulher não, queridos. Lá nós seremos espíritos dois adorando a Deus. Nós não vamos ser marido e mulher lá. Mas enquanto nós estivermos aqui, essa aliança perpétua, essa aliança que vai até o fim das nossas vidas. Essa é a nossa aliança, o meu acordo com ela. Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão em relação à terra. Aliança perpétua. Mas uma vez que Abraão enxergou além da eternidade, essa aliança que Deus fez com Abraão, a aliança da fé, por ele ser o pai da fé, é uma aliança eterna. O que é eterna? É uma aliança que ela vai além dessa vida. A aliança que eu fiz com Jesus, quando eu entreguei para ele o meu corpo, minha alma, meu espírito, quando eu me converti, quando eu me entreguei para ele, é uma aliança que começa nessa vida e continua na outra. É uma aliança eterna. As alianças que nós temos com amigos, elas são perpétuas. Algumas. Às vezes nós temos amigos que duram 1 ano, 2 anos, sei lá. As amizades são tão instáveis hoje em dia. Não estou falando de amigo de Facebook, não. Estou falando de amigo mesmo. Quantos amigos nós não tivemos tão próximos e depois já não estão mais? De algum momento, um ou outro sempre está quebrando aquele acordo, um ou outro sempre está se distanciando, um ou outro sempre está arrumando um outro amigo. Quantos melhores amigos nós já tivemos desde a época de escola? Ou amigos que muitas vezes ficam até o fim da vida. Por quê? Porque essas amizades elas também podem ser perpétuas, podem ser temporais, mas toda amizade ela tem a ver com uma aliança. Pode ser momentânea, pode ser durante um curso na escola, pode ser durante um tempo de trabalho. Algumas perduram, outras não. Estão dentro da naturalidade. Alianças que poderão vir até o final de nossas vidas. Por quê? Porque Deus faz aliança com o homem. E homens fazem alianças com homens. Pessoas fazem alianças com pessoas. Só que as nossas alianças, muitas vezes, elas são quebradas. Por quê? Porque nós somos infiéis.
duvidosos, nós somos instáveis. Mas a palavra, ela não oscila. Deus não muda. Aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele falou, Ele cumpre. Toda aliança estabelecida por Deus, toda palavra, tudo que Ele falar, Ele cumpre. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, quando eu entro em comunhão com Deus, e Ele fala algo aqui no meu coração, quando Ele fala no meu coração, eu sei. E aí, muitas vezes, a minha alma fica ansiosa, quero ver que ele aconteça logo. Mas eu aprendi que quando Deus fala no meu coração, eu preciso entender que é no tempo perfeito dele. Muitas vezes eu acho que vai ser amanhã, que vai ser depois, que vai ser não sei quando. Não, eu só preciso aprender a descansar. Ele fala para mim, sabe para quê? Para que eu creia. Quando a palavra dele vem no meu coração, e aí o ter a palavra revelada no coração tem a ver com a comunhão com Deus. Nossa, como eu queria ter aprendido lá atrás, há 20 anos atrás, a entrar numa condição de descanso, de entender que Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. Eu teria evitado aí uns 10 anos de ansiedade e batendo cabeça e de escolhas erradas. Como eu queria lá atrás ter aprendido que Deus tinha uma direção para mim, que eu preciso andar na direção dele. Que ele tem uma palavra, que ele tem um cuidado, que ele tem um zelo. Como eu queria escutar isso lá atrás, como eu queria entender. Quando eu falo escutar, eu posso até ter escutado alguém pregando sobre isso, né? Mas uma coisa é escutar alguém pregar, outra coisa é quando a verdade ela entra aqui dentro e fala assim, agora eu sei, agora eu sei. Só que nessa aliança que nós temos com ele, a palavra dele já foi dada. A palavra já está posta. A palavra já foi lançada na eternidade. E ela chega até nós, ela chega até você. Nós precisamos fazer o quê? Pegar e crer. Escutar. E andar conforme ela diz. Tanto é que ele falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vos direi a quem é semelhante. Mateus 7. É semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele fala no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na lei. A palavra de Deus está lançada, queridos. Só que a gente deixar os prazeres do mundo para entregar o nosso prazer à presença de Deus, para que então as outras coisas do mundo sejam acrescentadas, é um exercício que nós precisamos aprender a fazer. Desejar a presença dEle, desejar nos entregar para Ele, colocar o nosso coração nele. Sabe? Exercitar, entrar no quarto, fechar a porta e dizer assim, Deus, fala comigo. Sabe um exercício de você pegar a palavra assim, quando a gente está aperreado, querendo um monte de coisa, aí Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto que é a vez de vestir. E você simplesmente sentar o seu coração e falar assim, Senhor, eu creio na tua palavra, eu não vou andar ansioso com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, porque o Senhor sabe que eu preciso dessas coisas, Pai, o Senhor sabe. Mas não é assim, o Senhor sabe ficar aperreado. Eu estou falando de descansar, é lá dentro do coração encontrar uma condição de descanso. Sabe? Sabe quando todo mundo está falando de coronavírus, falando de infecção, falando de não sei o quê, blá. Aí você para e fala assim, Senhor, o Senhor disse que o Senhor levou na cruz todas as dores e enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor, e nas suas feridas eu sou sarado por Jesus. Obrigado. Pegar essa palavra, acreditar aqui dentro. Senhor, tantas coisas no mundo, tanta dificuldade, medo de ladrão, medo de acidente, medo de não sei o quê, medo disso, medo daquilo outro.
A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aleluia. Todo o medo. A presença de Deus, que é o amor, ele tira todo o medo, ele tira toda a dificuldade, ele tira todo o peso. O que eu preciso fazer então? Buscar o amor, buscar a presença dele. Entenda, quando você busca a presença de Deus, que o Espírito Santo está aqui dentro, ele revela a você, ele fala. Eu não me canso de dizer isso, até que as pessoas entendam. Quando nós entramos em comunhão com Deus, a nossa perspectiva sobre o mundo muda. A nossa perspectiva sobre as coisas naturais muda. A nossa perspectiva sobre as necessidades mudam. A nossa perspectiva sobre os nossos sonhos mudam. A nossa perspectiva sobre as nossas ansiedades mudam. Tudo muda. Por quê? Porque ele coloca dentro de nós um propósito eterno. Ele coloca dentro de nós uma condição que é eterna. Mas tudo isso só se dá quando? Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar o Senhor de todo o coração não é reiteradas vezes estar indo para a igreja, não é participando de rituais. É importante você ir para a igreja para escutar a palavra, para você aprender, mas que você praticar. É importante você escutar ministrações como essa, que leva você a buscar Deus, para que você vá para a palavra, buscar orientação para a sua vida, para você a cada dia entender quem Deus é. Mas o exercício de buscar a Deus, de ter comunhão com Ele, o exercício de orar, de entrar no quarto, o exercício de querer mortificar a sua carne, o exercício de querer se desligar das coisas do mundo para se ligar nas coisas de Deus, tem que partir de você. Tem que partir de mim. Tem que partir dela, porque é pessoal. É pessoal. É próprio, é íntimo. Íntimo. A aliança está posta. Da parte de Deus está pronto. As coisas já estão prontas no céu. O que nós precisamos aprender é o venha a nós o vosso reino, para que seja feita a tua vontade aqui, como ela já é no céu. Aleluia. Mas para que isso aconteça, nós precisamos querer. Querer buscar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí quando nós colocarmos o prazer pela presença dEle, por conhecer quem Ele é, acima de todas as coisas, nós vamos viver de uma maneira descansada nessa terra. Nós vamos viver com propósito sobre essa terra. Nós vamos viver de maneira boa, agradável e perfeita sobre essa terra. Nós vamos passar por ela da melhor maneira possível, ainda que ande por desertos, por vales, por montes, por castelos ou por cavernas, não faz a menor diferença. Porque é a presença dele que faz a diferença. E aí depois que passa isso, sabe o que acontece? Depois que passa as nossas andanças por aqui, entre castelos, cavernas, situações adversas, tempestades, mares, coisas boas, coisas ruins, posto todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele está comigo. Depois que passar tudo isso, essa aliança não se acaba aqui. Por quê? Porque é uma aliança eterna. Por isso Ele instituiu a ceia. Para que nós ficássemos lembrando do sangue, do acordo, da aliança que nós temos com Ele. E Ele falou assim, eu não vou beber do fruto da videira, até aquele dia que beberemos todos juntos no reino celestial. Todos juntos com Ele. Jesus está lá, segurando a promessa dEle, segurando a palavra dEle, esperando o momento em que nós vamos estar com Ele. E essa aliança que nós fizemos aqui uma vez, ela vai ficar para sempre. Porque a aliança que Abraão fez com Deus, ela permanece até hoje. E vai permanecer, sabe por quê? Porque foi eterna. E todos aqueles homens do Velho Testamento que fizeram alianças com Deus, todos eles estão no céu. Porque eles fizeram uma aliança eterna. E Deus quer fazer, já fez conosco uma aliança eterna. Mas para que nós descansemos o nosso coração nos dias de hoje, precisamos estar com a nossa mente cada dia reiterando, reafirmando essa aliança que nós temos com Ele. A aliança do dia que nós entregamos a nossa vida para Ele, do dia que nós nos batizamos, do dia que nós nascemos de novo, uma nova criatura.
E vai passar todos os dias descansados com Ele, cumprindo o propósito para o qual Ele tem conosco nessa terra. E depois cumprindo, dando continuidade, cumprindo o propósito eterno que está com eles no céu para toda a eternidade. Da parte dele, ele foi maravilhoso. Ele não deixou nenhuma brecha nesse contrato. Ele não deixou nenhum motivo para a gente dizer assim, mas o Senhor farrapou aqui. O Senhor não fez ali nada. Ele deixou tudo bem amarradinho. Mas lembre-se, como eu falei no começo, é um contrato entre partes. Da parte de Deus está pronto. E da minha parte? Eu tenho que parar de oscilar. Eu tenho que parar de ser incrédulo. Eu tenho que parar de me distanciar dele. Eu tenho que parar de ser mais humano. E procurar ser mais filho de Deus. É um exercício. É um exercício para mim. Para que a cada dia eu vá fundamentando mais a vida que Ele já me deu. Para que a cada dia eu vá crescendo mais na fé que Ele já me deu. Para isso, é um exercício constante de desligamento do mundo para nos ligar para Deus. Para isso, as práticas espirituais. E nós falamos dela. São práticas pessoais. Eu faço oração em línguas, jejum, meditação na palavra, adoração, louvor, confissão da palavra, adoração, meditação, práticas que vão fazendo com que cada dia eu seja mais espiritual, eu seja mais eterno, eu seja mais daquilo que é a minha natureza, filho de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Acho que foi isso. Glória a Deus, vamos orar encerrando esse culto de hoje. Que palavra maravilhosa para mim. Glória a Deus por isso. Quem entrou mais aí? Pastor Bruno, glória a Deus por sua vida. Edivânia, um abraço, querido. Apóstolo Apóstolo Ricardo Ribeiro. Deus louvado pela sua vida. Vamos nos conhecer daqui uns dias, em nome de Jesus. Ou eu vou aí no Rio, ou você vem aqui em Maceió. Mas o que nós vamos nos conhecer? Amém? Glória a Deus. Você quer ir pro Rio? Tá vendo, apóstolo Ricardo? Minha família quer ir pro Rio. Vamos orar, que está dentro do propósito de Deus nós chegarmos no Rio de Janeiro. Não conhecemos o Rio ainda, né? Não. Amém. Visitar Lely, visitar a Keila, visitar outras pessoas que não conhecemos por lá. Uhum. Amém. Vai ser bênção. Glória a Deus. Deixa passar aí esses dias de reclusão para a gente buscar em Deus uma direção, para a gente estar aí. Amém? Vamos orar para encerrar. Muito obrigado por você fazer parte desse culto com a gente. Esse vídeo vai estar no history do Instagram e também eu vou editar ele e vou colocar no YouTube. Acho que segunda ou terça eu consigo editar e colocar lá para que se você depois quiser assistir ele todo com calma, pegar essa palavra, meditar nela para que você possa ser edificado. Eu mesmo não assisto os vídeos várias vezes porque a palavra que tem sido falada ela tem que me edificar. Eu preciso estar cada dia ruminando ela reiteradas vezes para que ela me traga a edificação. E para você também. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos por tua paz, que excede todo entendimento. Te agradecemos pelo Espírito Santo dentro de nós. Nós te amamos, Espírito. Sim. Tu és Deus em nós. Nosso ajudador. Jesus, sentado à destra do Pai. Aquele que é o caminho que nos conduz para Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos vidas por causa do Senhor. E a Ti, Pai, maravilhoso, incomensurável, nós Te adoramos. Te adoramos mais que todas as coisas. Sim, nós
nós te adoramos e buscamos a tua presença cada dia mais. Nós te queremos cada dia mais do fundo do nosso coração. Nós queremos mais e mais buscar ao Senhor. Sim, Deus, nós te adoramos. Obrigado por essa palavra. Que o diabo não nos roube ela. Que ela encontre um solo fértil no nosso coração. Para crescer, fincar raízes e fundamentar em nós cada vez mais a aliança que o Senhor nos propôs e a qual nós aceitamos e que nós vamos nos manter firmes nela, aqui nesta terra. Amém, Jesus. E por toda a eternidade contigo. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.